Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor, para que você pare com a sua família e cultue o Senhor neste domingo, para que você exalte o Senhor. Nós, da Igreja Presbiteriana e tantas outras igrejas, agora no mês de maio, comemoramos o mês da família. Aliás, nós aqui, da IPB do JK, estaríamos comemorando no último fim de semana de maio o nosso aniversário, né? Estaremos todos juntos lá na igreja comemorando, continuamos comemorando, né? Mas eu quero partilhar uma palavra muito especial na minha vida sobre família e que eu preguei há um tempo atrás no casamento de dois jovens da nossa igreja, e eu quero partilhar nesse mês do lar essa palavra sobre o casamento como a instituição de Deus. Deuteronômio 27, de 1 a 10 diz assim: Moisés e as autoridades de Israel ordenaram ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, a terra onde mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe prometeu. E quando estiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-na com cal. Construam ali um altar ao Senhor, seu Deus, um altar de pedras. Não utilize ferramentas de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifício de comunhão, e comam e alegre-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: façam silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou. Queridos, o livro de Deuteronômio é um livro que continua contando a história do povo, e aqui especificamente nós temos como se fosse a terceira grande palestra, a terceira grande palavra de Moisés, né? Os ensinamentos de Moisés. Moisés já tinha dado os 10 mandamentos, o povo está prestes a entrar na terra prometida, a terra que foi sonhada. A primeira geração já passou, já morreram no deserto, e agora está uma nova geração que está prestes a entrar na terra prometida. Um sonho, um anseio de todo um povo que agora terão um lugar para estar, para viver, para construir, para poder celebrar Deus, para poder recomeçar, um recomeço. E é interessante que o casamento como instituição de Deus, para muitos de nós, é justamente isso, uma chance de recomeçar, de renovar, uma continuidade diante do nosso Senhor. O casamento é uma chance de perpetuar um plano que Deus começou lá na eternidade. E aqui as famílias estão antes do Jordão, prestes a atravessar o Jordão e entrar na terra prometida e começar todas as suas novas lutas e afirmações e trabalhos diante de Deus e tudo que tinha que acontecer. E Moisés, antes que o povo fosse para lá, Moisés recebe a palavra de Deus, chama o povo para lembrar algumas coisas ao coração do povo. E eu queria que você pensasse no seu casamento, na sua família. E você que ainda não casou, que você ainda que não tem uma família constituída, pensasse na família que você vai constituir. E que você entendesse que algumas coisas precisam ser pensadas antes. Se não foram, precisam ser repensadas para que nós celebremos ao Senhor e honremos ao Senhor. Primeiro,
existem leis estabelecidas. Versículo 1, Moisés e a autoridade de Israel ordenaram ao povo, obedeçam a toda essa lei que hoje lhe dou. Queridos, mesmo vivendo num mundo em que as pessoas tentam afirmar que não existe verdade absoluta, existe sim verdades absolutas na palavra de Deus que são inegociáveis. Por exemplo, Deus está acima de todas as coisas. Deus é a maior. Deus é o maior acima de todos. É a maior força, é a maior sabedoria, é a maior inteligência, tudo é Deus. Deus está acima de todas as coisas. O homem é o cabeça do lar. O homem continua sendo o cabeça do lar. E eu sei que essa afirmação hoje é muito complicada pelos novos efeitos de família, pelas novas configurações, mas o homem continua sendo cabeça do lar. A mulher continua devendo submissão ao homem. O casamento continua sendo indissolúvel. Veja que interessante, antes do povo ir para a terra, Moisés fala assim, gente, peraí, não esqueçam, obedeçam a lei que eu estou dando. Moisés já vinha na sequência, os 10 mandamentos já foram dados. Queridos, não pense que nós vamos construir um casamento diante de Deus sem ter ancorado em nós algumas leis absolutas. A lei civil pode mudar, a cultura pode mudar, o tempo pode mudar, tudo pode mudar e algumas coisas nós vamos ter que nos adaptar, porque é assim mesmo, a igreja reformada sempre se reformando, mas algumas coisas continuam absolutas. Existem leis estabelecidas. Como é que é a tua relação com essas leis? Como é que é a tua relação com esses mandamentos de Deus no teu casamento, na tua família? Segundo, altares precisam ser levantados. Sabe para quê, queridos? Para que nós não esqueçamos de onde nós viemos. Esses altares servem para nos lembrar e lembrar os próximos. Lembrar a próxima geração. Esses altares servem para cultuar a Deus. Aquela cultura falada do povo de antigamente que sentava em volta de uma fogueira ou sentava depois do jantar para contar os grandes feitos que Deus tinha feito, para levantar altares. Veja que Moisés fala para o povo assim, gente, ó, quando vocês atravessarem, vocês vão pegar pedras, vão colocar, vão levantar, vocês não vão nem talhar essas pedras, vocês vão escolher as pedras com o maior carinho e vão levantar um altar para que as pessoas vejam, queridos. Queridos, olha, eu acho fantástico quando o profeta diz que quer trazer à memória o que pode dar esperança. Nós precisamos levantar altares para que nos lembremos de quem é o Senhor. Como é que nós chegamos até ali? Porque sabe qual é o grande perigo? O perigo era o povo entrar na terra prometida e esquecer do deserto. Aliás, se você ouvir a história, ler a história, você vai perceber que muitas vezes isso aconteceu. O conforto da terra fez com que o povo esquecesse o que aconteceu até ali e se desviasse do Senhor. Queridos, quando nós estamos num relacionamento, num casamento, essas leis estabelecidas, essas regras pétreas que não podem ser quebradas e nem tiradas, elas têm que ser ancoradas com símbolos na nossa vida. Eu acabei de olhar aqui, eu estou sem a minha aliança, está aqui a marca da minha aliança. A aliança, para mim, ela é um símbolo maravilhoso. Quando eu estou sem, eu fico passando a mão aqui nela, porque ela está caindo e eu chego em casa, coloco atrás da porta e às vezes é comum eu sair, se eu esquecer eu volto e pego, porque isso aqui é um símbolo para mim. Qual é o altar que você tem construído? O que você tem construído junto, diante de Deus, com a tua esposa, com os teus filhos, com as tuas filhas, com a tua família? Para que na hora que a coisa fique muito ruim, ela se lembre disso. O que você tem plantado no coração da tua esposa, dos teus filhos? Para que no momento que as coisas fiquem difíceis, essas memórias possam ser recordadas, a fim de que nós continuemos firmes naquelas leis que foram estabelecidas.
E em terceiro lugar, queridos, nós precisamos obedecer estas leis. Veja, elas estão aí, existem leis estabelecidas. Nós precisamos levantar altares que nos lembrem dessas leis, mas nós precisamos obedecer essa lei. Olha o que fala o versículo 10. Então Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo o povo: façam silêncio e escutem, ó Israel, o que ordenou o Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, siga os seus mandamentos e os decretos que hoje lhes dou. Ei, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Principalmente você que está me ouvindo agora e já é crente, já passou pela cruz, já tem uma vida com o Senhor. Obedeça ao Senhor. Eu estou ensinando os 10 mandamentos para minha filha. E aí eu começo todo aquele processo. Filha, Êxodo 20, está escrito o quê? O que são mandamentos? E por que, o que são mandamentos? Ela responde e eu pergunto para ela assim, por que a gente tem que obedecer? E aí eu ensinei ela a responder assim, papai, para a gente ser feliz. Se a gente obedecer, a gente vai ser feliz. Eu quero que a minha filha aprenda que se ela obedecer os 10 mandamentos do Senhor, ela vai ser feliz. Ela nunca vai obedecer na totalidade, só em Cristo. Mas eu quero que ela aprenda, é um conceito que ela tem que seguir, continuar seguindo a cada dia. E se eu pudesse falar uma coisa para você hoje, como eu falo para mim, eu falaria assim, silêncio, só obedeça os mandamentos do Senhor. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Queridos, a felicidade está diretamente relacionada com o tanto que nós obedecemos ao Senhor. O teu casamento, a paz da tua família está diretamente relacionada ao tanto que você obedece ao Senhor, e isso não vai tirar os problemas que você vai ter, as agonias, tudo isso que a gente enfrenta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de paz, de contentamento. Enquanto mais você obedece ao Senhor, mais você será feliz no teu casamento. Para concluir, queridos, antes disso, você tem obedecido ao Senhor? Para um pouquinho e reflete. Você tem obedecido? Para concluir, se você quiser viver um casamento como instituição de Deus, lembre-se, existem leis estabelecidas e essas leis são inegociáveis. Segundo, altares precisam ser levantados. Experiências com Deus na tua família precisam ser vividas para que no dia da agonia que você não consiga vivê-las, você olhe para elas e lembre o que elas representaram na tua vida. Quem não tem do que se lembrar não tem saudade, não tem referência. Terceiro, precisamos obedecer essas leis. Elas foram estabelecidas, precisamos construir altares e nós precisamos obedecê-las. Se você olha para o teu casamento hoje, para a tua família hoje, e aplica esses princípios, como é que nós estamos? Como é que eu estou? Como é que você está? Quais são os frutos que você está colhendo? Os teus filhos já sabem que existem leis inegociáveis. O teu filho já sabe que ele vai ter que ser um homem que vai ser o cabeça da lar. A tua mulher já sabe que ela vai ter que ser submissa. A tua família sabe que só existe um Deus digno de adoração e isso é inegociável. Vocês têm construído essas memórias? Têm construído? Para que você lembre de quem é o Senhor? Em terceiro lugar, você tem obedecido essas leis? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te incomode e que você consiga acessar a tua memória, que você consiga nesse dia sentar com a tua família, fazer um momento de reflexão para a glória do nosso Senhor. Deus te abençoe, um bom domingo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.